tarde para você. 70% das cidades brasileiras estão na lista de áreas com recomendação para vacina contra a febre amarela. Em São Paulo, a população enfrenta filas gigantescas para conseguir se vacinar. Em Minas, foi decretada a situação de emergência em saúde pública na região central do estado. E você vai ver como é feito o mapeamento e controle da doença em Brasília. Vai ser enterrada hoje a bebezinha que morreu no atropelamento no calçadão de Copacabana, no Rio. Nos Estados Unidos, Donald Trump completa 1 ano na presidência com as contas congeladas porque o orçamento não foi aprovado. Aqui no Brasil, os sobrenomes dos pais de criação agora podem constar na certidão de nascimento sem precisar recorrer à justiça. Vamos falar de camas? As dicas de decoração do Hoje em Casa mostram cabeceiras que ajudam a ganhar espaço no quarto. E a crônica dos nossos correspondentes vem de Paris. Você vai conhecer o histórico bairro dos Cabarés, imortalizado por grandes artistas. Agora, aqui no Jornal. Abre essa edição do JH falando dos moradores de São Paulo que mais uma vez enfrentaram longas filas em busca da vacina contra a febre amarela, o que não é necessário. Quem não vai circular pelas áreas de risco pode esperar a campanha de vacinação fracionada que começa na semana que vem. Veja na reportagem do César Menezes. O sábado começou com chuva e fila neste posto de saúde da Zona Sul de São Paulo. O bairro fica longe das áreas em que foi confirmada a presença do vírus da febre amarela. Mesmo assim, essa gente toda perdeu a noite de sono. O Marco Antônio chegou à meia-noite. As empresas mandaram os funcionários tomar. Falou, quem? A região metropolitana de São Paulo entrou em estado de alerta ontem à tarde. A prefeitura confirmou a morte de uma pessoa por febre amarela. 33 macacos também morreram infectados. O município tem 60% do território tomado por áreas verdes. O movimento nos postos de saúde aumentou tanto que agora é preciso comprovar residência, local de trabalho ou necessidade de permanecer na cidade para aplicar a vacina. Gustavo não sabia da regra. Como é que eu vou agora arrumar um comprovante na minha empresa, sendo que não tem ninguém do RH lá? Sábado, né? Sábado. Quem trabalha de RH de sábado? Em Mairiporã, também na região metropolitana, uma unidade móvel da Secretaria do Meio Ambiente circula em busca de quem ainda não foi imunizado. Hoje cedo, os convidados de um casamento foram vacinados numa chácara. A cidade foi a que teve mais casos confirmados no estado de São Paulo, 41, e mais mortes, 14. De acordo com o último balanço, o número de casos confirmados no estado passou de 40 para 81. E o número de mortes também subiu, de 21 para 36. Olha, e em Minas Gerais foi decretada a situação de emergência em saúde pública na região central do estado e na Zona da Mata por causa da febre amarela. Eu vou aqui para o telão porque a repórter Liliana Junger está acompanhando a vacinação lá em Belo Horizonte e tem mais informações para a gente. Oi, Liliana, boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde. Só este ano aqui em Belo Horizonte, 19 pessoas morreram vítimas de complicações causadas pela doença. E é por isso que hoje todos os postos de saúde da capital estão funcionando até às 5 da tarde. Só uma correção, 19 pessoas morreram em Minas este ano, né? A capital ainda não atingiu o índice de vacinação adequado, que é de 95% de cobertura da população. Agora a gente está aqui num posto na região leste da cidade, o movimento está bem tranquilo, o pessoal está demorando aí entre 10 a 15 minutos para receber a dose. Agora em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, 6 pessoas morreram este ano vítimas da doença e por lá também está tendo vacinação nos postos de saúde até às 4 da tarde. O decreto do governo do estado vai facilitar e a compra de material para combater a doença. Ele também cria um grupo de trabalho que vai monitorar as ações de combate à febre amarela. Renata. Essas medidas são importantes, Liliana, obrigada, porque 70% das cidades brasileiras já estão na lista de áreas com recomendação para vacina contra a febre amarela. Veja na reportagem da Gioconda Brasil como é que é feito o mapeamento e o controle da doença. A Manuela, esta macaquinha de 5 meses, está em observação. Os veterinários já sabem que ela não tem febre amarela.
Os animais que morrem ou dão sinais de que estão doentes são capturados por uma equipe da Vigilância Ambiental, o primeiro passo no monitoramento. Nós faremos o recolhimento e faremos o encaminhamento para o laboratório. Isso é um alerta para a gente de que pode estar ocorrendo a circulação do vírus da febre amarela naquela região. As amostras são levadas para laboratórios, como este de Brasília. Passam por um exame com mais de 5 fases. Esses traços esbranquiçados, pescados na água, são parte do tecido do animal. Quando o processo chega nessa etapa em que as lâminas estão coradas, o exame já pode identificar se no tecido do macaco existem lesões que sugerem a presença do vírus da febre amarela. O processo continua para descartar ou confirmar a suspeita da doença. O diretor do laboratório diz que no ano passado, das 155 amostras examinadas no Distrito Federal, nenhuma confirmou a morte por febre amarela. Ele reforça que o macaco não deve ser visto como um inimigo do homem. É importante alertar que o macaco ele é uma vítima da doença e por isso ele é uma sentinela muito importante. A partir do vírus circulando na natureza e matando os macacos, nós podemos identificar a doença antes de chegar aos seres humanos. Para uma região entrar na lista de área de risco, é preciso haver uma combinação de 2 fatores: o registro de que alguém apresentou sintomas da doença e a confirmação da morte de algum macaco por causa do vírus, no lugar onde a pessoa mora ou visitou. E essa lista vem crescendo nos últimos anos. Em 2011, 3.517 municípios em todo o país eram áreas com recomendação de vacinação permanente. Agora são 3.861. De acordo com o Ministério da Saúde, basta um caso confirmado para que a vacinação seja indicada. Esses municípios não havia cobertura vacinal por não terem circulação viral. Desta forma, faz-se a vacinação e intensifica-se outras medidas de prevenção para não haver a multiplicação da doença. No trabalho de controle da doença, se for para combater um animal, o mosquito deve ser o alvo e a vacinação a principal arma. O governo dos Estados Unidos, quem diria, está com as contas congeladas desde a meia-noite. O Congresso não aprovou o orçamento para o atual ano fiscal, que começou em outubro. A gente vai ao vivo até Nova York para conversar com o nosso correspondente, o Fábio Turci. Ele vai aparecer aqui. Olha ele aqui. Turci, boa tarde para você. Como é que esse congelamento afeta a vida dos americanos? Renata, boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, no governo federal, só os serviços essenciais continuam funcionando. Então, por exemplo, operação de aeroportos, correios, serviço militar, segurança. Mas grande parte dos órgãos públicos fechou. Servidores entraram em licença não remunerada e todos os funcionários públicos, mesmo os que continuam trabalhando, vão ter os salários atrasados, dependendo de quanto tempo durar esse desligamento do governo. Os parques e museus nacionais ficam fechados. Quem ainda não recebeu restituição do imposto de renda vai ter que esperar mais. A emissão de passaportes também atrasa, pesquisas científicas ficam paralisadas. A lei que estava em vigor para definir as despesas do governo só valia até meio. A Câmara já tinha aprovado uma outra lei, mas faltava o Senado. Acontece que o debate sobre o orçamento se misturou a outra discussão, imigração. E aí faltou acordo entre a base republicana e a oposição democrata. O governo conseguiu alguns votos da oposição, mas perdeu votos de aliados. E a lei não passou. Trump escreveu no Twitter que a culpa é dos democratas, que eles estão mais preocupados com imigrantes ilegais do que com a segurança nas fronteiras. Os líderes democratas disseram que o partido aceitou até negociar aquele muro que Trump quer construir na fronteira com o México, mas que nem assim a negociação avançou. Essa paralisia no governo acontece bem no dia em que Trump completa 1 ano na presidência. Foi um ano nada convencional e com vários momentos curiosos, como a gente mostra aí na reportagem. And we will make America great again. Donald Trump é um presidente de personalidade forte. Diz que é esperto, um gênio. Trump is a genius. No meio de outros líderes mundiais, não faz sentido logo ele ficar atrás. Trump procura mostrar autoridade até num singelo aperto de mãos. Ou quando não aperta as mãos.
A primeira-ministra alemã perguntou se eles iriam se cumprimentar. Trump não deu bola. Mas um dia ele achou alguém que aperta as mãos mais do que ele. Quando voltou a encontrar o presidente da França, quase 2 meses depois, Trump devolveu. E quando o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que a mesa dele tem um botão nuclear, Trump respondeu: "O meu botão é maior." Hi, Donald John. As fotos mostraram que o público era menor do que quando Barack Obama assumiu em 2009. Mas o então porta-voz da presidência, Sean Spicer, trouxe uma verdade alternativa. Esse foi o maior público que já assistiu à posse de um presidente, ponto final, tanto pessoalmente quanto em outros lugares do mundo. Depois que saiu do governo, em julho, Spicer falou que se arrependeu de ter dito aquilo. Ao disputar o tamanho da multidão, o governo reinaugurou logo no primeiro dia a guerra contra a imprensa, que já vinha desde a campanha. Trump diz que alguns jornais e TVs americanos publicam fake news, notícias falsas. Fake news. Mas o governo dele já produziu notícias sem fundamento, e não só sobre o público da posse. Foi o próprio Trump quem publicou em fevereiro de 2017. "Acabo de saber que Obama grampeou meus telefones na Trump Tower pouco antes da vitória. Não achou nada." Quem não achou nada foi o próprio Departamento de Justiça de Trump, que investigou essa denúncia que ele fez. Em fevereiro de 2017, na primeira entrevista coletiva como presidente, Trump disse que a vantagem dele no colégio eleitoral deve ter sido a maior desde que Ronald Reagan foi eleito. Mas um repórter trouxe os números, reais. Lembrou que Obama e George Bush pai venceram com margem maior do que ele. Trump justificou: "Deram para mim essa informação." Trump prometeu que faria uma reforma na saúde, mas não conseguiu unir os próprios aliados no Congresso, e nenhum dos 5 projetos que eles apresentaram passou. Mas no governo Trump, o Congresso aprovou uma reforma tributária. O desemprego, que já estava muito baixo quando ele assumiu, continuou caindo. A economia, que já vinha crescendo, cresceu mais. O mercado financeiro atingiu níveis históricos. Trump estabeleceu uma ligação estranha com o autoritário presidente das Filipinas. Afagou várias vezes o líder russo, Vladimir Putin, e foi se afastando das organizações dedicadas a manter a estabilidade no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Criticou a OTAN, reduziu o financiamento das Nações Unidas, retirou o país da Unesco e foi na contramão de 70 anos de diplomacia nas Nações Unidas ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Jerusalem as the capital of Israel. Também anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris The United States will withdraw. E do Acordo de Comércio Transpacífico. O primeiro ano do governo Trump é, em grande parte, o que ele prometeu que seria e do jeito como ele já se portava na campanha, que foi centralizada aqui na Trump Tower. Por um lado, não há motivo para surpresa. Por outro, como não se perguntar qual vai ser o resultado disso? O professor da Universidade de Nova York, Salo Kozlowski, explica que todos os líderes, quando falam de relações internacionais, estão sempre pensando no que vai acontecer no seu próprio país, nos interesses nacionais. O que a gente espera é que esses interesses sejam alinhados, que o interesse de um país seja alinhado com o interesse de todas as nações. O Trump está rompendo com essa norma também. Está adotando uma série de políticas que se promovem os interesses imediatos da base dele, mas não está claro se isso é sustentável e não está claro se ele vai manter esse ritmo. A gente volta a conversar com o Fábio Turci. O Turci, esse estilo polêmico e centralizador de governar de Donald Trump é, no mínimo, questionável. E muita gente questiona protestando. E hoje, Renata, é dia da Marcha das Mulheres, né, que é um protesto que começou exatamente um ano atrás, no dia da posse de Trump. Grandes marchas estão organizadas para acontecer aqui em Nova York, Los Angeles, Orlando,
Miami, Atlanta, Austin, Las Vegas, na capital Washington. Bom, são centenas. Um dos objetivos do movimento é mobilizar comunidades para que mais mulheres votem e sejam eleitas esse ano, em que os Estados Unidos têm eleição para deputados, senadores e governadores. E claro também que é uma manifestação contra o assédio sexual. Renata. Obrigada pelas tuas informações hoje aqui no Jornal Hoje, Turci. Bom sábado para você. A Coreia do Norte vai mandar 22 atletas para os Jogos de Inverno em Pyongyang, na Coreia do Sul, no mês que vem. O anúncio foi feito durante uma reunião na Suíça pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Ele já tinha dito que as Coreias do Norte e do Sul concordaram em usar uma bandeira única durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno. Agora, de volta ao Brasil, uma perícia feita pelo Ministério Público do Rio afirma que as gravações da cela do ex-governador Antony Garotinho na cadeia de Benfica foram manipuladas. O Ministério Público afirma ainda que a instalação das câmeras é frágil. Os peritos concluíram que elas podem ser desligadas ou trocadas de posição e encontraram pontos cegos em alguns lugares da cadeia. Em uma das câmeras instaladas no pátio de Benfica, não é possível ver quem entra ou sai das galerias B e C. A defesa de Antony Garotinho disse que o laudo do Ministério Público comprova a edição das imagens e que vai processar o Estado. Também vai pedir à polícia que apure a fraude praticada por agentes penitenciários. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que só vai se manifestar quando for notificada. E vai ser enterrado hoje o corpo da bebezinha de 8 meses, que morreu no trágico atropelamento que aconteceu na quinta-feira à noite no calçadão da praia de Copacabana. 8 pessoas continuam internadas e uma delas em estado grave. Antes de começar o velório, sem ninguém na capela, o pai, sozinho, se despedia da filha. A mãe da menina está em choque. Isso não pode ficar sem impune. A justiça tem que ser feita de qualquer forma, de qualquer maneira. Não pode ficar assim. Tô acabado, meu coração tá destruído. Maria Luíse passeava com a mãe pelo calçadão de Copacabana quando o carro, dirigido por Antônio Anequim, de 41 anos, invadiu a areia e atropelou 18 pessoas. O motorista disse à polícia que teve uma crise de epilepsia. Exames de sangue mostraram que o motorista não tinha ingerido bebida alcoólica. Mas Antônio Anequim não podia estar dirigindo. Em maio de 2014, o Detran iniciou um processo de suspensão da carteira. Ele acumulava 62 pontos. Apesar do processo estar em andamento e mesmo com tantos pontos, alguns gravíssimos, o Detran renovou a carteira de motorista dele em dezembro de 2015. A decisão definitiva pela suspensão só saiu em fevereiro de 2017. Antônio Anequim teria que entregar o documento ao Detran. Ele não entregou. Nem fez o curso de reciclagem como manda a lei. Alega que não foi notificado. Antônio também mentiu ao Detran. Nós tivemos acesso ao formulário de renovação que ele preencheu. Na pergunta, você toma algum remédio ou faz algum tratamento de saúde? As respostas estão rasuradas. Mas o que ficou marcado é o não. Antônio disse também que nunca sofreu tonturas, desmaios ou convulsões e negou fazer tratamento psiquiátrico. Ao ser perguntado se tinha epilepsia, também marcou a resposta não. O Detran diz que pessoas que têm epilepsia podem dirigir carro de passeio, mas para isso precisam estar há 1 ano sem nenhuma crise e devem passar por uma avaliação neurológica. Se forem aptas a dirigir, a validade da carteira é menor. Como só agora Antônio Anequim foi flagrado dirigindo com a carteira suspensa, o Detran abriu um processo de cassação do documento. A contradição entre o formulário e o depoimento na delegacia. Antônio Anequim foi autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Nós estamos discutindo aqui a voluntariedade, né? Ele teve a intenção de praticar esse crime. O que nós temos nesse momento, até o momento, é que é uma ausência de voluntariedade. O Detran do Rio informou que a carteira de Antônio Anequim foi renovada porque o processo de suspensão ainda estava em andamento.
Agora a gente vai saber como fica o tempo nesse fim de semana. Isabela Camargo já chegou por aqui. Isa, tudo bem com você? Tudo ótimo, Renata, boa tarde. Tem alerta de chuva forte no Nordeste, né? Em qual parte? Nós temos aí um sábado bem chuvoso, Renata, para parte do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. Já tem chovido muito nos últimos dias, mas novas áreas de estabilidade estão chegando e a gente vê nas imagens satélite, então, essas manchas mais escuras que representam, inclusive, chuva neste momento, tá? E aí, com essa chuva que pode cair na zona da Mata e Agreste, tem risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Então, atenção para você que está aqui do Rio Grande do Norte, inclusive até Alagoas, mas região metropolitana de Recife, está aqui essa área vermelha, o risco é alto. Já quem está na faixa leste de São Paulo e parte do Rio de Janeiro, também tem risco aí para deslizamento e enchentes. Sul de Minas, Paraná, Santa Catarina, o risco é baixo, mas como já choveu muito nos últimos dias e hoje pode chover até 50 milímetros na região, é muito importante você ficar de olho no céu e também nas movimentações do solo, tá certo? No mapa de chuva você vai ver, quanto mais azul, mais chuva. Então, bem escuro aqui no Paraná, que significa mais chuva, oeste de Santa Catarina, e na região norte também, Renata, bons volumes de chuva para hoje. Poxa vida, e o sol dá as caras em algum lugar aí? Sim, nós temos até uma boa notícia para quem está no litoral de Santa Catarina aqui. Tem muita chuva aí, né? Teve muita chuva nessa semana. Hoje fica firme, então, aqui no litoral sul de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, e o ar seco continua predominando no centro-sul da Bahia e no centro-norte de Minas Gerais. E aí uma coisa em comum em todos os estados é o calor. Você vai ver temperaturas aí em torno de 30 graus de norte a sul do país, Renata. E para amanhã alguma mudança? Sim. Volta a chover forte aí no sul de Santa Catarina e também alerta de temporais no Rio Grande do Sul. Você vai ver aqui, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Amazonas até o norte Tocantins. Mais chuva, Renata. Isa, obrigada pelas informações. Bom fim de semana. Para nós, tchau, tchau. A seguir, as novas regras para quem quer incluir os pais de criação na certidão de nascimento. E nas dicas de decoração do Hoje em Casa, cabeceiras de cama estilosas e práticas. É já já. O caminho para colocar o nome da mãe ou do pai de criação na certidão de nascimento está menos burocrático. Se antes as famílias tinham que recorrer à justiça, agora basta uma ida a um cartório. João Vitor está de assinatura nova, com 3 sobrenomes. Borges, da mãe, Santana, do pai e agora também Silva, do pai do coração. Eu tenho o meu pai biológico, que é o Geraldo, só que eu fui criado pelo Thiers, então eu creio que dessa forma eu tenho 2 pais. Desde quando João Vitor era criança que Edinalva e Thiers moram juntos. E a relação entre os dois sempre foi de pai e filho. Até que a família decidiu incluir o nome do pai afetivo na certidão de nascimento. E precisaram entrar na justiça. A gente teve que passar por um estudo psicossocial, né? Passamos pela psicóloga. Agora não é mais necessário entrar na justiça para incluir o nome do pai afetivo ou da mãe afetiva na certidão de nascimento. De acordo com a nova regra do Conselho Nacional de Justiça, o reconhecimento socioafetivo pode ser feito diretamente nos cartórios de registro civil. É preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto dos pais biológicos e do que vai reconhecer a filiação e a certidão de nascimento do filho. Este termo de reconhecimento de filiação socioafetiva deve ser preenchido e assinado pelos pais e pelo filho, se for maior de 12 anos. Vão constar o nome de todos os pais aqui, sem qualquer identidade, gênero e etc. Então vão ser todos, tanto o pai biológico quanto os pais socioafetivos vão constar em pé de igualdade aqui na certidão de nascimento. Todas as partes precisam estar de acordo com o reconhecimento da filiação socioafetiva. Caso contrário, a decisão vai para a justiça. O caminho para a família de Edinalva, antes da nova regra, foi longo. Uma espera de 2 anos. Desde o primeiro minuto, ele já é um pai no papel e na efetividade de ser pai, com todas as letras maiúsculas. Decoração agora. O Hoje em Casa deste sábado traz sugestões de cabeceiras de camas que ajudam a ganhar espaço e ainda deixam os quartos mais estilosos, como mostra a repórter Cristina Maia. Para quem tem pouco espaço em casa, uma ótima alternativa é ter móveis com mais de uma função. Essa estratégia vale até para a cabeceira da cama. Aqui, Gabriela, a cabeceira tem várias funções, né? Exatamente, Cris.
A gente projetou, na verdade, essa cabeceira como se fosse uma cabeceira baú, tá? Na mesma altura da escrivaninha, para a gente dar uma amplitude, uma continuidade, ter um alinhamento bem reto. Já nesse quarto de casal, a intenção era desenvolver uma cabeceira mais no sentido horizontal, com estrutura de madeira, pintada, um tomzinho mais escuro do que a tonalidade da parede. Foi totalmente desenvolvida não só para uma cabeceira decorativa, mas tem uma funcionalidade da gente colocar quadros. Desenhamos frisos para a cabeceira ficar mais leve, mais suave, dar um charme. E ela passa do limite da cama também, né? Ela passa do limite da cama justamente para dar essa continuidade, né? Este é um quarto de uma menina de 6 anos. É um quarto de aproximadamente 9 metros quadrados. Nós desenvolvemos uma cabeceira na mesma altura da cabeceira da bicama, no mesmo material, que é um MDF laqueado com uma laca fosca, branca. E fizemos a parte mais baixa um banco que também é baú. Essa cabeceira mais alta, ela também pode ser usada de criado. Então ela pode colocar decoração, acessórios, livros. Nesse projeto, é um quarto de uma menina, de uma adolescente, onde nós fizemos a cabeceira em L de MDF, com um nicho para que ela tivesse um apoio para colocar o celular, para colocar objetos. Embaixo, na cama, nós fizemos 2 gavetões e acima dessa cama nós fizemos um painel, também MDF branco, onde ela pode criar inúmeras opções, colocar todas as fotos que ela tem ou escrever algum recado que ela possa também escrever. Neste ano em que 140 milhões de eleitores vão escolher o novo presidente do Brasil, o que você espera para o futuro? Conta pra gente. O repórter Marcelo Lages foi até Divinópolis, em Minas Gerais, para explicar como você pode gravar a sua participação. Eu estou aqui no rio Itapecerica, este rio tão importante para Divinópolis, mas que precisa de muitos cuidados e melhorias. E é daqui, do rio Itapecerica, que eu te pergunto, que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo no seu celular. Você deve se posicionar em frente a um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um ponto que identifique onde você está, sempre de dia. Aí você vai pedir um amigo para que faça essa gravação. Eu vou pedir aqui o Matheus para gravar. Você deve se posicionar a 2 passos, mais ou menos 1 metro do celular. Lembre de pedir ao seu amigo para fazer a gravação assim, com o celular deitado, na horizontal. Porque dessa maneira você consegue mostrar melhor você e o local que você escolheu. Você também pode fazer o vídeo sozinho, usando um bastão de selfie. É sempre importante deixar o celular na horizontal e prestar atenção se a sua imagem e o local estão aparecendo. Se você não tiver o bastão de selfie, não tem problema. Faça só com o celular mesmo. Lembrando de deixar o aparelho na horizontal e percebendo se sua imagem e o local estão aparecendo. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece sempre o vídeo dizendo o seu nome e de qual cidade você está falando. E aí você diz pra gente que Brasil você quer para o futuro. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. Aproveite então o sábado para fazer o melhor vídeo e representar bem a sua cidade. A seguir, Justiça autoriza a posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. E a crônica deste sábado, num dos bairros mais charmosos de Paris, conhecido pelos cabarés e pelos artistas que viveram lá. É já já. O Superior Tribunal de Justiça acaba de autorizar a posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A repórter Flávia Alvarenga tem os detalhes. Flávia, boa tarde para você.
Oi, Renata, boa tarde a todos. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, portanto, acatou o recurso da Advocacia Geral da União. E a deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, portanto, vai poder tomar posse como ministra do Trabalho. A posse provavelmente deve ser na próxima segunda-feira, antes do presidente Michel Temer viajar para a Suíça. Ele vai para o Fórum Econômico Mundial em Davos. Esse foi o quarto recurso que o governo apresentou. Portanto, na quarta vez, o governo conseguiu derrubar a liminar que impedia que Cristiane Brasil tomasse posse. Isso foi na semana passada, no dia 8 de janeiro. O PTB, partido da deputada, manteve toda essa indicação. E durante toda a manhã, a ministra Grace Mendonça, da AGU, ficou reunida com o presidente Michel Temer, inclusive ainda está aqui no Palácio da Alvorada. Renata. Flávia, obrigada pelas tuas informações. Em viagem ao Peru, o Papa Francisco celebrou uma missa na cidade de Trujillo. Cerca de 1 milhão de pessoas acompanharam a celebração numa praia da cidade. Francisco é o segundo Papa a visitar Trujillo, que periodicamente é atingida por fortes chuvas. Ainda hoje, o pontífice deve se encontrar com religiosos e visitar alguns bairros que ainda sofrem com as inundações que aconteceram há quase um ano. Amanhã, o Papa volta a Roma. A crônica dos nossos correspondentes de hoje vai passear pelas ruas de um dos bairros mais charmosos do mundo. Vou caprichar na pronúncia, hein? Montmartre, com pintores de rua, cafés e cabarés. O bairro de Paris, na França, atrai milhares de turistas. E como fica no alto de uma colina, de lá é possível ter uma das mais belas vistas da cidade. É o que você vai ver agora com o repórter Rodrigo Alvarez, aqui. Presta bem atenção, porque qualquer coisa que aconteça por essas ruas pode parar nas telas. Em grandes pinturas ou grandes filmes. This story is about love. O bairro charmoso também guarda inúmeros segredos dos artistas que fizeram sua fama. Existe antes mesmo da França ser um país. Antes que Paris se chamasse Paris. A história é curiosíssima. Conta-se que ainda no tempo em que Paris era ocupada pelos romanos e se chamava Lutécia, quando o Império Romano era pagão, lá em cima havia um templo dedicado ao deus Mercúrio. E por conta disso, esse morro ficou sendo conhecido como Montmartre, o Monte de Marte. Agora o Império Romano depois se tornou cristão e o monte foi rebatizado como Monte dos Mártires, em homenagem aos mártires cristãos. E daí, usando o francês daquela época, ficou assim, Montmartre. Até hoje, um lugar de artistas e histórias impressionantes. A Igreja do Sagrado Coração, a Sacré-Cœur de Montmartre, é talvez o único símbolo religioso desse lugar repleto de histórias pagãs. A praça principal, ainda que extremamente charmosa, já não tem nenhum Van Gogh, até porque foi no século XIX que Vincent morou num apartamento nesse edifício e pintou ladeiras e cafés de Montmartre. Os cafés, aliás, continuam lotados. Tem os bons, os antiquíssimos e os meramente turísticos, para atender aos milhões de pessoas que vêm aqui querendo sentir um pouco o cheiro da arte. Na Maison Rose, uns 100 anos atrás, você talvez comesse ao lado de gênios da arte como Corot, Degas e Cézanne. Nessa pracinha, o busto que você encontra é de Yolanda Cristina, famosa como Dalida, cantora e atriz egípcia que se tornou conhecida ao viver, cantar e morrer nessas ruas parisienses. Montmartre é um daqueles lugares tão tomados por glamour, cheios de história, que acaba que tudo que acontece aqui vai logo parar nos cartões postais, nas pinturas, como por exemplo o famoso Moulin Rouge. O Moulin Rouge continua dançando aos pés de Montmartre. Foi aqui que nasceu o Cancan, o show sensual dos cabarés, mas nada tão marcante nessa casa de prazeres como os dias de Toulouse-Lautrec. O pintor viveu e imortalizou
o Moulin Rouge. Nessa casinha aqui, numa esquina de Montmartre, um dia funcionou um cabaré chamado La Panagile, um dos mais antigos de Paris. Agora ele ficou muito famoso por uma história com o pintor Pablo Picasso. Certa vez ele tinha uma dívida muito grande aqui dentro, não tinha como pagar, e resolveu fazer uma pintura para pagar as contas. Esse quadrinho de Picasso foi vendido por 41 milhões de dólares. Quando estiver em Montmartre, talvez um pouco delirante, você pense ter visto Picasso apressado pelas ruas. Ou seria Cézanne? Quem sabe? Aqui a arte não morre e os artistas continuam encontrando suas fontes intermináveis de inspiração. Você vai ter outras notícias logo mais à noite no Jornal Nacional. Muito obrigada pela companhia. Uma boa tarde para você e até a próxima. Tchau, tchau. Recorrer à justiça. Vamos falar de camas. As dicas de decoração do Hoje em Casa mostram cabeceiras que ajudam a ganhar espaço no quarto. E a crônica dos nossos correspondentes vem de Paris. Você vai conhecer o histórico bairro dos cabarés, imortalizado por grandes artistas. Agora, aqui no Jornal. Abre essa edição do JH falando dos moradores de São Paulo que mais uma vez enfrentaram longas filas em busca da vacina contra a febre amarela, o que não é necessário. Quem não vai circular pelas áreas de risco pode esperar a campanha de vacinação fracionada que começa na semana que vem. Veja na reportagem do César Menezes. O sábado começou com chuva e fila neste posto de saúde da Zona Sul de São Paulo. O bairro fica longe das áreas em que foi confirmada a presença do vírus da febre amarela. Mesmo assim, essa gente toda perdeu a noite de sono. O Marco Antônio chegou à meia-noite. As empresas mandaram os funcionários tomar. Falou, quem? A região metropolitana de São Paulo entrou em estado de alerta ontem à tarde. A prefeitura confirmou a morte de uma pessoa por febre amarela. 33 macacos também morreram infectados. O município tem 60% do território tomado por áreas verdes. O movimento nos postos de saúde aumentou tanto que agora é preciso comprovar residência, local de trabalho ou necessidade de permanecer na cidade para aplicar a vacina. Gustavo não sabia da regra. Como é que eu vou agora arrumar um comprovante na minha empresa, sendo que não tem ninguém do RH lá? Sábado, né? Sábado. Quem trabalha de RH de sábado? Em Mairiporã, também na região metropolitana, uma unidade móvel da Secretaria do Meio Ambiente circula em busca de quem ainda não foi imunizado. Hoje cedo, os convidados de um casamento foram vacinados numa chácara. A cidade foi a que teve mais casos confirmados no estado de São Paulo, 41, e mais mortes, 14. De acordo com o último balanço, o número de casos confirmados no estado passou de 40 para 81. E o número de mortes também subiu, de 21 para 36. Olha, e em Minas Gerais foi decretada a situação de emergência em saúde pública na região central do estado e na Zona da Mata por causa da febre amarela. Eu vou aqui para o telão porque a repórter Liliana Junger está acompanhando a vacinação lá em Belo Horizonte e tem mais informações para a gente. Oi, Liliana, boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde. Só este ano aqui em Belo Horizonte, 19 pessoas morreram vítimas de complicações causadas pela doença. E é por isso que hoje todos os postos de saúde da capital estão funcionando até às 5 da tarde. Só uma correção, 19 pessoas morreram em Minas este ano, né? A capital ainda não atingiu o índice de vacinação adequado, que é de 90%. Com o reconhecimento da filiação socioafetiva. Caso contrário, a decisão vai para a Justiça. O caminho para a família de Edinalva, antes da nova regra, foi longo. Uma espera de 2 anos. Desde o primeiro minuto. Já é um pai no papel e na efetividade de ser pai, com todas as letras maiúsculas. Decoração agora. O Hoje em Casa deste sábado traz sugestões de cabeceiras de camas que ajudam a ganhar espaço e ainda deixam os quartos mais estilosos, como mostra a repórter Cristina Maia. Para quem tem pouco espaço em casa, uma ótima alternativa é ter móveis com mais de uma função. Essa estratégia vale até para a cabeceira da cama. Aqui, Gabriela, a cabeceira tem várias funções, né? Exatamente, Cris.
A gente projetou, na verdade, essa cabeceira como se fosse uma cabeceira baú, tá? Na mesma altura da escrivaninha, para a gente dar uma amplitude, uma continuidade, ter um alinhamento bem reto. Já nesse quarto de casal, a intenção era desenvolver uma cabeceira mais no sentido horizontal, com estrutura de madeira, pintada, um tomzinho mais escuro do que a tonalidade da parede. Foi totalmente desenvolvida não só para uma cabeceira decorativa, mas tem uma funcionalidade da gente colocar quadros, desenhamos frisos para a cabeceira ficar mais leve, mais suave, dar um charme. E ela passa do limite da cama também, né? Ela passa do limite da cama justamente para dar essa continuidade, né? Este é um quarto de uma menina de 6 anos. É um quarto de aproximadamente 9 metros quadrados. Nós desenvolvemos uma cabeceira na mesma altura da cabeceira da bicama, no mesmo material, que é um MDF laqueado com uma laca fosca, branca. E fizemos a parte mais baixa um banco, que também é baú. Essa cabeceira mais alta, ela também pode ser usada de criado. Então ela pode colocar decoração, acessórios, livros. Nesse projeto, é um quarto de uma menina, de uma adolescente, onde nós fizemos a cabeceira em L de MDF, com um nicho para que ela tivesse um apoio para colocar o celular, para colocar objetos. Embaixo, na cama, nós fizemos 2 gavetões e acima dessa cama nós fizemos um painel, também MDF branco, onde ela pode criar inúmeras opções, colocar todas as fotos que ela tem ou escrever algum recado que ela possa também escrever. Neste ano em que 140 milhões de eleitores vão escolher o novo presidente do Brasil, o que você espera para o futuro? Conta pra gente. O repórter Marcelo Lages foi até Divinópolis, em Minas Gerais, para explicar como você pode gravar a sua participação. Eu estou aqui no rio Itapicirica, este rio tão importante para Divinópolis, mas que precisa de muitos cuidados. Regra do Conselho Nacional de Justiça, o reconhecimento socioafetivo pode ser feito diretamente nos cartórios de registro civil. É preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto dos pais biológicos e do que vai reconhecer a filiação e a certidão de nascimento do filho. Este termo de reconhecimento de filiação socioafetiva deve ser preenchido e assinado pelos pais e pelo filho, se for maior de 12 anos. Vão constar o nome de todos os pais aqui, sem qualquer identidade, gênero e etc. Então vão ser todos, tanto o pai biológico quanto os pais socioafetivos vão constar em pé de igualdade aqui na certidão de nascimento. Todas as partes precisam estar de acordo com o reconhecimento da filiação socioafetiva. Caso contrário, a decisão vai para a Justiça. O caminho para a família de Edinalva, antes da nova regra, foi longo. Uma espera de 2 anos. Desde o primeiro minuto, já é um pai no papel e na efetividade de ser pai, com todas as letras maiúsculas. Decoração agora. O Hoje em Casa deste sábado traz sugestões de cabeceiras de camas que ajudam a ganhar espaço e ainda deixam os quartos mais estilosos, como mostra a repórter Cristina Maia. Para quem tem pouco espaço em casa, uma ótima alternativa é ter móveis com mais de uma função. Essa estratégia vale até para a cabeceira da cama. Aqui, Gabriela, a cabeceira tem várias funções, né? Exatamente, Cris. A gente projetou, na verdade, essa cabeceira como se fosse uma cabeceira baú, tá? Na mesma altura da escrivaninha, para a gente dar uma amplitude, uma continuidade, ter um alinhamento bem reto. Já nesse quarto de casal, a intenção era desenvolver uma cabeceira mais no sentido horizontal, com estrutura de madeira, pintada, um tomzinho mais escuro do que a tonalidade da parede. Foi totalmente desenvolvida não só para uma cabeceira decorativa, mas tem uma funcionalidade da gente colocar quadros, desenhamos frisos para a cabeceira ficar mais leve, mais suave, dar um charme. E ela passa do limite da cama também, né? Ela passa do limite da cama justamente para dar essa continuidade, né? Este é um quarto de uma menina de 6 anos. É um quarto de aproximadamente 9 metros quadrados. Nós desenvolvemos uma cabeceira na mesma altura da cabeceira da bicama, no mesmo material, que é um MDF laqueado com uma laca fosca, branca. E fizemos a parte mais baixa um banco, que também é baú. Essa cabeceira mais alta, ela também pode ser usada de criado. Então ela pode colocar decoração, acessórios, livros.
Nesse projeto, é um quarto de uma menina, de uma adolescente, onde nós fizemos a cabeceira em L de MDF, com um nicho para que ela tivesse um apoio para colocar. Que morreu no atropelamento no calçadão de Copacabana, no Rio. Nos Estados Unidos, Donald Trump completa 1 ano na presidência com as contas congeladas porque o orçamento não foi aprovado. Aqui no Brasil, os sobrenomes dos pais de criação agora podem constar na certidão de nascimento sem precisar recorrer à justiça. Vamos falar de camas? As dicas de decoração do Hoje em Casa mostram cabeceiras que ajudam a ganhar espaço no quarto. E a crônica dos nossos correspondentes vem de Paris. Você vai conhecer o histórico bairro dos cabarés, imortalizado por grandes artistas. Agora, aqui no Jornal. Abre essa edição do JH falando dos moradores de São Paulo que mais uma vez enfrentaram longas filas em busca da vacina contra a febre amarela, o que não é necessário. Quem não vai circular pelas áreas de risco pode esperar a campanha de vacinação fracionada que começa na semana que vem. Veja na reportagem do César Menezes. O sábado começou com chuva e fila neste posto de saúde da Zona Sul de São Paulo. O bairro fica longe das áreas em que foi confirmada a presença do vírus da febre amarela. Mesmo assim, essa gente toda perdeu a noite de sono. O Marco Antônio chegou à meia-noite. As empresas mandaram os funcionários tomar. Falou, quem? A região metropolitana de São Paulo entrou em estado de alerta ontem à tarde. A prefeitura confirmou a morte de uma pessoa por febre amarela. 33 macacos também morreram infectados. O município tem 60% do território tomado por áreas verdes. O movimento nos postos de saúde aumentou tanto que agora é preciso comprovar residência, local de trabalho ou necessidade de permanecer na cidade para aplicar a vacina. Gustavo não sabia da regra. Como é que eu vou agora arrumar um comprovante na minha empresa, sendo que não tem ninguém do RH lá? Sábado, né? Sábado. Quem trabalha de RH de sábado? Em Mairiporã, também na região metropolitana, uma unidade móvel da Secretaria do Meio Ambiente circula em busca de quem ainda não foi imunizado. Hoje cedo, os convidados de um casamento foram vacinados numa chácara. A cidade foi a que teve mais casos confirmados no estado de São Paulo, 41, e mais mortes, 14. De acordo com o último balanço, o número de casos confirmados no estado passou de 40 para 81. E o número de mortes também subiu, de 21 para 36. Olha, e em Minas Gerais foi decretada a situação de emergência em saúde pública na região central do estado e na Zona da Mata por causa da febre amarela. Eu vou aqui para o telão porque a repórter Liliana Junger está acompanhando a vacinação lá em Belo Horizonte e tem mais informações para a gente. Oi, Liliana, boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde. Só este ano aqui em Belo Horizonte, 19 pessoas morreram. Depois que saiu do governo, em julho, Spicer falou que se arrependeu de ter dito aquilo. Ao disputar o tamanho da multidão, o governo reinaugurou logo no primeiro dia a guerra contra a imprensa, que já vinha desde a campanha. Trump diz que alguns jornais e TVs americanos publicam fake news, notícias falsas. Fake news. Mas o governo dele já produziu notícias sem fundamento, e não só sobre o público da posse. Foi o próprio Trump quem publicou em fevereiro de 2017. Acabo de saber que Obama grampeou meus telefones na Trump Tower pouco antes da vitória. Não achou nada. Quem não achou nada foi o próprio Departamento de Justiça de Trump, que investigou essa denúncia que ele fez. Em fevereiro de 2017, na primeira entrevista coletiva como presidente, Trump disse que a vantagem dele no colégio eleitoral deve ter sido a maior desde que Ronald Reagan foi eleito. Win since Ronald Reagan. Mas um repórter trouxe os números, reais. Lembrou que Obama e George Bush pai venceram com margem maior do que ele. Trump justificou. Deram para mim essa informação. Trump prometeu que faria uma reforma na saúde. Mas não conseguiu unir os próprios aliados no Congresso. E nenhum dos 5 projetos que eles apresentaram passou. Mas no governo Trump, o Congresso aprovou uma reforma tributária. O desemprego, que já estava muito baixo quando ele assumiu, continua caindo. A economia, que já vinha crescendo, cresceu mais. O mercado financeiro atingiu níveis históricos.
Trump estabeleceu uma ligação estranha com o autoritário presidente das Filipinas. Afagou várias vezes o líder russo, Vladimir Putin, e foi se afastando das organizações dedicadas a manter a estabilidade no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Criticou a OTAN, reduziu o financiamento das Nações Unidas, retirou o país da Unesco e foi na contramão de 70 anos de diplomacia nas Nações Unidas ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Jerusalem as the capital of Israel. Também anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris The United States will withdraw. E do Acordo de Comércio Transpacífico. O primeiro ano do governo Trump é, em grande parte, o que ele prometeu que seria e do jeito como ele já se portava na campanha, que foi centralizada aqui na Trump Tower. Por um lado, não há motivo para surpresa. Por outro, como não se perguntar qual vai ser o resultado disso? O professor da Universidade de Nova York, Salo Kozlowski, explica que todos os líderes, quando falam de relações internacionais, estão sempre pensando no que vai acontecer no seu próprio país, nos interesses nacionais. O que a gente espera é que esses interesses sejam alinhados. Nós fizemos 2 gavetões e acima dessa cama nós fizemos um painel, também MDF branco, onde ela pode criar inúmeras opções, colocar todas as fotos que ela tem ou escrever algum recado que ela possa também escrever. Neste ano em que 140 milhões de eleitores vão escolher o novo presidente do Brasil, o que você espera para o futuro? Conta pra gente, o repórter Marcelo Lages foi até Divinópolis, em Minas Gerais, para explicar como você pode gravar a sua participação. Eu estou aqui no rio Itapicirica, este rio tão importante para Divinópolis, mas que precisa de muitos cuidados e melhorias. E é daqui, do rio Itapicirica, que eu te pergunto, que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo no seu celular. Você deve se posicionar em frente a um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um ponto que identifique onde você está, sempre de dia. Aí você vai pedir um amigo para que faça essa gravação. Eu vou pedir aqui o Matheus para gravar. Você deve se posicionar a 2 passos, mais ou menos 1 metro do celular. Lembre de pedir ao seu amigo para fazer a gravação assim, com o celular deitado, na horizontal. Porque dessa maneira você consegue mostrar melhor você e o local que você escolheu. Você também pode fazer o vídeo sozinho, usando um bastão de selfie. É sempre importante deixar o celular na horizontal e prestar atenção se a sua imagem e o local estão aparecendo. Se você não tiver o bastão de selfie, não tem problema. Faça só com o celular mesmo. Lembrando de deixar o aparelho na horizontal e percebendo se sua imagem e o local estão aparecendo. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece sempre o vídeo dizendo o seu nome e de qual cidade você está falando. E aí você diz pra gente que Brasil você quer para o futuro. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. Aproveite então o sábado para fazer o melhor vídeo e representar bem a sua cidade. A seguir, Justiça autoriza a posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. E a crônica deste sábado, num dos bairros mais charmosos de Paris, conhecido pelos cabarés e pelos artistas que viveram lá. É já já. O Superior Tribunal de Justiça acaba de autorizar a posse de Cristiane Brasil como de emergência em saúde pública na região central do estado e na Zona da Mata por causa da febre amarela. Eu vou aqui para o telão porque a repórter Liliana Junger está acompanhando a vacinação lá em Belo Horizonte e tem mais informações para a gente. Oi, Liliana, boa tarde para você.
Oi, Renata, boa tarde. Só este ano aqui em Belo Horizonte, 19 pessoas morreram vítimas de complicações causadas pela doença. E é por isso que hoje todos os postos de saúde da capital estão funcionando até às 5 da tarde. Só uma correção, 19 pessoas morreram em Minas este ano, né? A capital ainda não atingiu o índice de vacinação adequado, que é de 95% de cobertura da população. Agora a gente está aqui num posto na região leste da cidade, o movimento está bem tranquilo, o pessoal está demorando aí entre 10 a 15 minutos para receber a dose. Agora em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, 6 pessoas morreram este ano vítimas da doença e por lá também está tendo vacinação nos postos de saúde até às 4 da tarde. O decreto do governo do estado vai facilitar e a compra de material para combater a doença. Ele também cria um grupo de trabalho que vai monitorar as ações de combate à febre amarela. Renata. Essas medidas são importantes, Liliana, obrigada, porque 70% das cidades brasileiras já estão na lista de áreas com recomendação para vacina contra a febre amarela. Veja na reportagem da Gioconda Brasil como é que é feito o mapeamento e o controle da doença. A Manuela, esta macaquinha de 5 meses, está em observação. Os veterinários já sabem que ela não tem febre amarela. Os animais que morrem ou dão sinais de que estão doentes são capturados por uma equipe da Vigilância Ambiental. O primeiro passo no monitoramento. Nós faremos o recolhimento e faremos o encaminhamento para o laboratório. Isso é um alerta para a gente de que pode estar ocorrendo a circulação do vírus da febre amarela naquela região. As amostras são levadas para laboratórios, como este de Brasília. Passam por um exame com mais de 5 fases. Esses traços esbranquiçados, pescados na água, são parte do tecido do animal. Quando o processo chega nessa etapa em que as lâminas estão coradas, o exame já pode identificar se no tecido do macaco existem lesões que sugerem a presença do vírus da febre amarela. O processo continua para descartar ou confirmar a suspeita da doença. O diretor do laboratório diz que no ano passado, das 155 amostras examinadas no Distrito Federal, nenhuma confirmou a morte por febre amarela. Ele reforça que o macaco não deve ser visto como um inimigo do homem. É importante alertar que o macaco ele é uma vítima da doença e por isso ele é uma sentinela muito importante. Do clima de Paris, The United States will withdraw. E do Acordo de Comércio Transpacífico. O primeiro ano do governo Trump é, em grande parte, o que ele prometeu que seria e do jeito como ele já se portava na campanha, que foi centralizada aqui na Trump Tower. Por um lado, não há motivo para surpresa. Por outro, como não se perguntar qual vai ser o resultado disso? O professor da Universidade de Nova York, Salo Kozlowski, explica que todos os líderes, quando falam de relações internacionais, estão sempre pensando no que vai acontecer no seu próprio país, nos interesses nacionais. O que a gente espera é que esses interesses sejam alinhados, que o interesse de um país seja alinhado com o interesse de todas as nações. O Trump está rompendo com essa norma também. Está adotando uma série de políticas que se promovem os interesses imediatos da base dele, mas não está claro se isso é sustentável e não está claro se ele vai manter esse ritmo. A gente volta a conversar com o Fábio Turci. O Turci, esse estilo polêmico e centralizador de governar de Donald Trump é, no mínimo, questionável. E muita gente questiona protestando. E hoje, Renata, é dia da Marcha das Mulheres, né, que é um protesto que começou exatamente um ano atrás, no dia da posse de Trump. Grandes marchas estão organizadas para acontecer aqui em Nova York, Los Angeles, Orlando, Miami, Atlanta, Austin, Las Vegas, na capital Washington. Bom, são centenas. Um dos objetivos do movimento é mobilizar comunidades para que mais mulheres votem e sejam eleitas esse ano, em que os Estados Unidos têm eleição para deputados, senadores e governadores. E claro também que é uma manifestação contra o assédio sexual. Renata. Obrigada pelas tuas informações hoje aqui no Jornal Hoje, Turci. Bom sábado para você.
A Coreia do Norte vai mandar 22 atletas para os Jogos de Inverno em Pyongyang, na Coreia do Sul, no mês que vem. O anúncio foi feito durante uma reunião na Suíça pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Ele já tinha dito que as Coreias do Norte e do Sul concordaram em usar uma bandeira única durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno. Agora, de volta ao Brasil, uma perícia feita pelo Ministério Público do Rio afirma que as gravações da cela do ex-governador Antony Garotinho na cadeia de Benfica foram manipuladas. O Ministério Público afirma ainda que a instalação das câmeras é frágil. Os peritos concluíram que elas podem ser desligadas ou trocadas de posição e encontraram pontos cegos em alguns lugares da cadeia. Em uma das câmeras instaladas no pátio de Benfica, não é possível ver quem entra ou sai das galerias B e C. A defesa de Antony Garotinho disse que o laudo do Ministério Público comprova a edição da